Él no quiere E Ele não quer que perezcamos. que pereçamos. Él nos ama Ele nos ama y Él nos quiere e Ele nos quer que nos apartemos de Él por la eternidad. que nos afastemos por Ele pela eternidade. En el libro de Melquisedec, No livro de Melquisedeque, hablando de la historia del universo, falando da história do universo, el Señor estuvo esperando o Senhor esteve esperando que Lucifer que o Lúcifer se arrepintiera. se arrependesse. El Señor estuvo esperando O Senhor esteve esperando miles de años, 1000 de anos, esperando un arrepentimiento esperando arrependimento de aquel ángel daquele anjo creado criado como nadie. como ninguém. El primero de la creación O primeiro da criação fue Lucifer. foi Lúcifer. Pero llegó el momento Mas chegou um momento donde tenía que tomar una decisión. onde tinha que tomar uma decisão. O se sometía Ou se submetia a la voluntad de Dios, à vontade de Deus, obedeciendo obedecendo fielmente fielmente sus estatutos, seus estatutos, o él caminaba ou ele caminhava en su propio destino. no seu próprio destino. Él tenía que tomar una decisión. Ele tinha que tomar uma decisão. O continuaba con el Creador, Ou continuava com o Criador, o él seguía su propio destino. ou ele seguia seu próprio destino. Les recomiendo, lean Melquisedec, Lhe recomendo ler Melquisedeque, la historia del universo. a história do universo. Pero dice que el Señor Mas disse que o Senhor se entristeció. se entristeceu, Dice que se doblaba de dolor, disse que se inclinava da dor, llorando, chorando, porque Lucifer porque o Lúcifer había decidido tinha decidido apartarse de Dios se afastar de Deus y de sus leyes. e das suas leis. En el libro del Génesis, No livro de Gênesis, del principio, do princípio, en el hebreo es Bereshit, no Hebreus é Bereshit, aparece aparece Lucifer o Lúcifer como un árbol. como uma árvore. El Señor le denominó O Senhor o denominou como el árbol como árvore del do conocimiento conhecimento del bien y del mal. do bem e do mal. El Señor le colocó O Senhor lhe colocou la oportunidad al hombre a oportunidade ao homem de hacer lo correcto. de fazer o correto. La misma oportunidad A mesma oportunidade que se le ofreció a Lucifer que se lhe ofereceu ao Lúcifer para hacer lo correcto, para fazer o correto. esa misma oportunidad Essa mesma oportunidade se le ofreció se lhe al hombre. ofereceu ao homem. El árbol A árvore del conocimiento do conhecimento del bien y del mal do bem e do mal es Lucifer. é o Lúcifer. No es la representación, Não é a representação, es Lucifer. é Lúcifer. Su conocimiento, Seu conhecimento, su percepción, sua percepção, el camino o caminho que tomó que Lucifer, tomou Lúcifer, que lo llevó a ser Satanás, que o levou a ser Satanás, la serpiente antigua, a serpente antiga, es la misma oportunidad é a mesma oportunidade que el Señor que o Senhor le está hablando a los hombres. está falando aos homens. No vaya por el camino de Lucifer. Não vai pelo caminho de Lúcifer. Pero también está el árbol de la vida. Mas também está a árvore da vida. No es la representación. Não é a representação. Jesús Jesus es el árbol de la vida. é a árvore da vida. Y por eso E por isso, el Señor le dijo o Senhor lhe disse a Adán, a Adão: todo lo que está en el árbol, perdón, Todo. en el huerto del Edén, tudo que está no jardim do Éden, puedes disfrutar de ello. pode desfrutar disso. Todo fue creado en bendición para ti. Tudo foi criado em bênção para ti.
Pero en medio del huerto Mas no meio do jardim está el árbol está a árvore del conocimiento do conhecimento del bien y del mal. do bem e do mal. No lo pruebes. Não experimente. No te acerques a él. Não se aproxime até ele. Porque en el momento que lo pruebes, Porque no momento que você experimente, en ese mismo momento, nesse mesmo momento, morirás. você vai morrer. Jesús o Jesus Dios ou Deus no le dijo al hombre não disse para o homem, o a Adán, no le dijo, ou Adão não disse, no pruebes del árbol de la vida. não experimente da árvore da vida. Le dijo, no pruebes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Disse, não experimente da árvore do conhecimento do bem e do mal. El Señor le dijo, prueba todo, O Senhor lhe disse, experimenta tudo, aún del árbol de la vida. ainda da árvore da vida. Pero de la misma forma Mas da mesma forma que Lucifer que o Lúcifer engañó enganou a los ángeles de Dios aos anjos de Deus que estaban en el cielo, que estavam no céu, servidores de Dios, servidores de Deus, de esa misma forma dessa mesma forma, se le aparece al hombre se lhe aparece o en homem el huerto del Edén no jardim do Éden y lo engaña. e o engana. Dios es mentiroso. Deus é mentiroso, Solo que Dios no quiere que sea como Él, só que Deus não quer que seja como ele, que sepas lo bueno y lo malo, que saiba do bom e saiba que do sepas mal, el bien que saibas do y bem sepas el mal. e saibas do mal. Pero Dios Mas Deus le dio la oportunidad lhe deu a oportunidade al hombre ao homem de que tomase su decisión. de que tomasse sua decisão. O disfruta Ou desfruta lo que Dios creó para él, o que Deus criou para ele, o camina ou caminha por el conocimiento pelo conhecimento que Satanás le está entregando, que Satanás lhe está entregando, que es el pecado. que é o pecado. La paga del pecado es la muerte. O salário do pecado é a morte. Todos conocemos la historia. Todos conhecemos a história. El hombre O homem le prestó el oído a Satanás, deu ouvido a Satanás, a la serpiente antigua. a serpente antiga. Y en vez de probar del árbol de la vida, E em vez de experimentar da árvore da vida, probó del árbol experimentou da árvore del conocimiento do conhecimento del bien y del mal. do bem e do mal. ¿Y sabe por qué Dios E sabe por que Deus saca al hombre del huerto del Edén? tira o homem do jardim do Éden? Porque ya la conciencia del hombre había sido dañada. Porque já a consciência do homem tinha sido danificada. ¿Y qué dijo Dios? E que disse Deus? No puede quedar el hombre allí, Não pode ficar o homem porque ali, extenderá su mano porque estenderá sua mão al árbol de la à vida árvore da vida, y su maldad e sua se maldade extenderá se estenderá por la eternidad. pela eternidade. Por esa razón, Por essa razão, Dios Deus fue foi al huerto del Edén ao jardim do Éden para poder redimir al para hombre poder redimir o de homem su error do seu erro y poder e enseñarle poder lhe ensinar el camino o caminho para la vida eterna. para a vida eterna. ¿Cuál fue la acción Qual foi a ação del hombre? do homem? Vamos a leer la historia. Vamos ler a Bájale un história. poco al teclado del monitoreo aquí. Génesis. Gênesis. Aleluya. Aleluia. Génesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. El verso 8 en adelante. O verso 8 em diante. Dice, cuando escuchó la voz de Yahvé Dios que caminaba en el huerto, al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Yahvé
de Yahvé Dios en medio de los árboles del huerto. Quando ouviram a voz de Yahvé, Deus, que andava pelo jardim, ao declinar o dia, se esconderam Adão e sua mulher da presença de Yahvé Deus no meio das árvores do jardim. Llamó pues Yahvé Dios a Adán diciendo: Adán, ¿dónde te encuentras? Chamou, pois, Yahvé Deus a Adão, dizendo a ele: Onde estás, Adão? Entonces él contestó: Oí tu voz en el huerto y como me di cuenta de que estaba desnudo, me oculté. Então ele replicou: A tua voz aqui no jardim, e como percebi que eu estava nu, escondi-me. Y Yahvé le dijo: ¿Quién te hizo ver que estaba desnudo? ¿O acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? E Yahvé disse a ele: Quem te mostrou que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Y Adán contestó: La mujer que tú me diste me ofreció del árbol y yo comí. E Adão replicou, dizendo: A mulher que você me deu me ofereceu da árvore e eu comi. Entonces Yahvé Dios preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer le contestó: La serpiente me engañó y yo comí. Então Yahvé Deus perguntou à mulher: Por que fizestes isto? E a mulher replicou: A serpente me enganou e eu comi. Luego dijo Yahvé Dios a la serpiente: Debido a lo que has hecho, serás más maldita que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y todos los días de tu vida comerás polvo. Então Yahvé Deus disse à serpente: Porquanto fizestes tal, maldita és tu mais de que todos os animais, e mais que todas as bestas do campo. Sobre teu ventre te arrastarás e comerás do pó todos os dias da tua vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella hollará tu cabeza y tú la herirás en el talón. E inimizade porém entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ela pisará na tua cabeça e tu ferirás no seu calcanhar. Después dijo a la mujer: Aumentaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y tus hijos los darás a luz con dolores. Te rendirás a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Depois diz a mulher: Multiplicarei sobremaneiras as tuas dores e as tuas gestações, e a teus filhos com dores darás à luz, e ao teu marido te sujeitarás, e ele terá autoridade sobre ti. Luego dijo a Adán: Por cuanto atendiste la voz de tu esposa y comiste del árbol de la cual te ordené, diciéndote que no comieras de él, la tierra será maldita por tu causa, con aflicción comerás de ella todos los días de tu vida. Então diz Adão: Porquanto atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo que não comesses dela, maldita será a terra por tua causa, com aflições comerás dela todos os dias da tua vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás de la hierba del campo. E espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que regreses a la tierra de la cual fuiste tomado, porque del polvo eres y de polvo regresarás. Com o suor de teu rosto comerás o pão, até que voltes para a terra do qual foste tomado, porque tu és o pó e ao pó voltarás. Porque del polvo eres Porque do pó és y del polvo regresarás. e ao pó voltarás. Hay cosas aquí en la escritura Há coisas aqui na escritura que mucha gente no entiende, que muitas pessoas não entendem, pensando que es una historia solamente. pensando que é uma história somente. No es solo una historia, Não é só uma história, sino el hecho mas o feito y la causa e a causa de separarnos de Dios. de nos separar de Deus. Aquí está escrito Aqui está escrito la consecuencia a consequência por escuchar por escutar la voz de Satanás a voz de Satanás y e desobedecer desobedecer una orden de Dios. uma ordem de Deus. Allí está plasmado Aqui está plasmado la consecuencia a por consequência separarnos de Dios. por nos separar de Deus.
el hombre O homem no moría. não morria. Pero a causa de escuchar a Lucifer, Mas por causa de escutar a por causa de Lúcifer, escuchar a Satanás por causa de escutar a Satanás y obedecerle, e o lhe la obedecer, muerte a morte tomó posesión, tomou posse, tomó lugar tomou lugar sobre la raza humana. sobre a raça humana. Y hoy E hoje estamos viendo estamos vendo el resultado o resultado de desviarnos de nos desviar o de obedecer ou de obedecer la voz de Satanás. a voz de Satanás. A cada uno, A cada a la serpiente, a serpente, a Eva a Eva y al hombre, e ao homem tuvieron que recibir el resultado de su extravío. tiveram que receber o resultado do seu extravio. Vemos que al hombre, Vemos que ao homem, el Señor le dijo, ahora vas a sufrir o Senhor lhe disse, agora vai sofrer por causa de tu extravío. por causa do seu extravio. Ahora vas a tener que comer con el sudor de tu frente. Agora vai ter que comer com o suor do seu rosto. Antes el hombre recibía de gracia Antes o homem recebia de graça por ser creación de Dios. por ser criação de Deus. La naturaleza A natureza obraba obrava para bendecir al hombre. para abençoar o homem. Toda la creación Toda a criação fue creada foi criada con el decreto divino com o decreto divino para que bendijesen al hombre. para que abençoasse o homem. Toda la naturaleza Toda a natureza estaba diseñada estava desenhada para bendecir a la raza humana. para abençoar a raça humana. Tenía que bendecirla, Tinha que tenía que abençoá-la, prosperarla, tinha que tenía prosperá-la, que darle todo. tinha que dar tudo. Pero por causa de la Mas desobediencia, por causa da desobediência, la naturaleza se puso en contra. a natureza se colocou em contra. La tierra ahora no te va a producir fruto. A terra agora não vai te produzir frutos. Ahora la tierra te va a producir sin tu querer Agora a terra vai te produzir sem você querer. espinos, Espinhos e cardo. e cardos. monte, Monte, mato, hierba erva que te puya, que te hiere. que te fere. Ahora para que la tierra te produzca Agora para que a terra se produza alguna bendición para ti, alguma bênção para ti, vas a tener que trabajar. vai ter que trabalhar. Y con el sudor de tu E frente com o suor da sua testa, te vas a tener que esforzar. vai ter que se esforçar. No hay otra forma. Não há outra forma. No solamente con esto, Não somente com isto, sino que le dijo, mas que disse: tú viniste del polvo você veio do pó y ahora volverás al polvo. e ao pó voltarás. Eso es muerte. Isso é morte. Antes el hombre no moría. Antes os homens não El hombre morriam. era eterno. O homem era eterno. Satanás nunca le dijo Satanás nunca lhe disse que lo que Dios le estaba hablando que o que Deus estava falando era una cruda realidad. era uma forte verdade. Satanás Satanás tergiversó mudou la orden de Dios a ordem de Deus para hacer ver a Dios como un ridículo para fazer ver a Deus como um y ridículo como un mentiroso, e como um mentiroso, tergiversando la verdad mudando a verdade para que el hombre no crea para que o homem não lo creia que Dios le está hablando. o que Deus está falando. No, yo no creo que eso sea así. Não, eu não acho que isso é assim. Lo que te dijo O Dios, que te disse eso Deus, no es verdad. isso não é verdade. Que dijo que te ibas a morir. Que disse que você ia morrer, Isso é mentira. Isso é mentira. Que te dijo Que te disse que ibas a desaparecer. que ias Eso es desaparecer. falso. Isso é falso. Lo que Dios O que Deus no quería que tú não queria que você fueses como Él. fosse como ele. Satanás es un envidioso. Satanás é um envidio... Satanás tenía envidia de la raza Satanás tinha humana inveja da raça humana. y quería que la raza humana se saliera por su propia E voluntad queria que a raça humana saísse por sua própria vontade de la presencia de Dios. da presença de Deus.
El hombre era igual que Dios. O homem era igual que Deus. Cuando Dios creó la raza humana, Quando Deus criou a raça la hizo humana, a la imagen de Dios fez a imagem de y Deus conforme e conforme a su a semejanza, sua semelhança. igual y a la semejanza de E a Dios. semelhança de Deus. Pero el hombre Mas o no homem ha creído, não tem el acreditado. hombre no ha creído O homem não tem acreditado que puede ser igual que su que propio pode creador. ser igual que seu próprio Criador. ¿Y qué hizo Satanás? E o que fez Satanás? Aprovechándose Se aproveitando de su ignorancia, da sua ignorância, lo hizo creer o fez crer que no estaba a la par de Dios. que não estava ao nível de Deus. Y le dijo, E lhe disse: eso es mentira. isso é mentira. Prueba para que veas. Experimenta para você Vas a ver. conocer el bien y el mal. Vai conhecer o bem e o mal. Vas a conocer lo bueno y lo malo. Vai conhecer o bom e o mal. Lo que Dios O que Deus no te quiso enseñar. não quis te No ensinar. te quiso revelar Não quis te revelar este secreto. este segredo. Pero en el momento que lo pruebes, Mas no momento que desde experimente, ese momento, desde esse momento, entonces serás igual que Dios. então será igual que Deus. Esa misma teoría se la ofreció a los ángeles. Essa mesma teoria ofereceu para os anjos. Los ángeles, la tercera parte de los Os ángeles, anjos, a terceira parte dos le anjos, creyó a Lucifer acreditou no Lúcifer y caminó detrás de las enseñanzas de Satanás. e caminhou atrás dos ensinamentos de Y por Satanás. ese motivo, E por esse motivo, no estuvieron más en la presencia de não Dios. estiveram mais na presença do Ellos Senhor. tuvieron que salir de la presencia Eles de tiveram Dios. que sair da presença de Deus. Porque no estaban caminando Porque não estavam caminhando conforme a la justicia de Dios. conforme a justiça de Deus. Así quisiera Dios que ellos estuviesen. Assim quisesse Deus que eles estivessem. No podían soportarlo. Não podiam suportá-lo. No podía soportar Não podia la suportar impureza, a impureza, la maldad. a maldade. No podía soportar Não podia ni suportar un destello de rebeldía. nem um pouquinho da rebeldia. Podía soportar de la presencia de Dios. Podia da presença de Deus. El mismo O Lucifer, mesmo Lúcifer, para poder ir a la presencia de Dios, para poder ir à presença de tenía Deus, que acercarse tinha que se a aproximar las piedras de fuego. às pedras de fogo. Él no podía ir a la gloria Ele não podia ir à porque glória, la gloria de Dios era muy alta. porque a glória de Deus era muito Para alta. él poder hablar con su creador, Para ele poder falar com seu se Criador, acercaba, se aproximava, eran las piedras de fuego. era as pedras de fogo. Y por medio de las piedras de E por fuego meio das pedras de fogo, salía la voz de Dios, saía a voz de salía Deus, las instrucciones del Eterno saía as instruções do Eterno para Lucifer. para o Lúcifer. Y él las transmitía a toda la creación. E ele as transmitia para toda a criação. Por eso fue Por isso foi que la creación que a o criação los ángeles ou os anjos fueron confundidos foram confundidos e engañados. e enganados. Y todos se fueron de la presencia de E Dios. todos foram da presença de Lo Deus. mismo ocurrió en el huerto del O Edén. mesmo aconteceu no Jardim do Éden. Lo mismo ocurrió. O mesmo aconteceu. Primero se le aparece a la mujer. Primeiro se lhe aparece a mulher. Logró engañar a la mujer. Conseguiu enganar a mulher. Y de esa forma, E dessa forma, la mujer logró engañar al marido a mulher conseguiu enganar o marido para probar del árbol. para experimentar da No árvore. es una fruta. Não é uma fruta. Es el conocimiento É o que está conhecimento entregando Lucifer. que está O entregando está Lúcifer. entregando Ou Satanás está entregando a Satanás todo lo creado. a tudo Escucha criado. bien. Escute bem. Dice cuando Dios creó el huerto del Disse quando Edén, Deus criou o Jardim en do medio Éden, de ellos no meio dele estaban dos árboles estavam duas principales. árvores principais. Es dos corrientes de información. É duas correntes de Es informação. dos formas de vida. É duas formas de vida. O vas a caminar Ou vai caminhar conforme a la palabra de Dios, conforme a palavra de que Deus, representa el árbol de la vida, que representa a árvore da vida, que la palabra de Dios que a es palavra la de Deus instrucción é a que Dios instrução le dio a Adán. que Deus lhe deu a Adão. O vas a caminar Ou vai caminhar conforme al conocimiento del bien y del mal. conforme o conhecimento do bem e do mal. Pero ¿qué dijo Dios? Mas que disse Deus? En el momento que comas No momento que comas del conocimiento do que te conhecimento ofrece Satanás, que te oferece en Satanás, ese momento morirás. nesse momento morrerás. Si vemos, Se vemos, el Señor va al huerto del Edén o Senhor vai no Jardim do Éden y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? e pergunta: "De onde você está?" Al atardecer. Ao atardecer. Qué ignorante era Que Adán. ignorante era Adão. Qué ignorante. Que ignorante. Que no se veía Que não se como via lo que era. como que era. Al atardecer, Ao declinar o al sol, declinar la tarde, ao declinar a aparecía tarde, Dios aparecia para Deus conversar para conversar con su creación. com sua criação. Ei!
Dios santo. ¡Qué ciego estamos! Que cego estamos. Que el mismo Dios Que o mesmo quiere Deus acercarse a su creación. quer se aproximar à sua criação. ¿Y qué hace el hombre? E o que faz o homem? Cuando escuchó a Adán, Quando escutou la Adão, voz de Yahvé, a voz de Yahvé, corrió al bosque correu ao y bosque se ocultó. e se escutou. Se ocultó Se ocultou porque no se veía digno. porque não se via digno. No se veía digno. Não se via digno. Dios es muy grande. Deus é muito grande. Dios es muy alto. Deus é muito alto. ¿Quién se puede acercar a Dios? Quem pode se aproximar a Deus? Dios nos hizo Deus nos conforme fez a su propia naturaleza. conforme a sua própria natureza. Dios cuando creó al hombre, Deus quando lo criou hizo o a homem, su imagen o fez a y sua conforme imagem a su e conforme a sua semejanza. semelhança. Pero ¿qué hizo Adán? Mas o que fez Adão? Cuando escuchó la voz de Yahvé, Quando escutou a voz de Javé, se ocultó. se escondeu. Cuando escuchó la voz de Yahvé, Quando escutou a voz de Javé, se ocultó. se escondeu. Y el Señor llamándolo, ¿dónde estás, Adán? E o Senhor chamando: onde estás, Adão? ¿Dónde estás, Adán? Onde estás, Adão? Y Adán callado, E Adão calado, se escondiéndose, escondendo, diciendo que Dios quería acercarse como de costumbre sendo que Deus queria se aproximar como de costume, para conversar con su creación, para conversar com sua criação, para poder traspasar de para su poder conocimiento, traspassar do seu conhecimento, para poder darle de su amor, para poder dar do seu amor, para poder tener relación. para poder ter relação, Porque para eso fuimos creados. porque para isso fomos Para criados. eso fuimos creados. Para isso fomos criados. Para eso fuimos creados. Para isso fomos criados. Para tener relación con nuestro Para creador. ter relação com o nosso Criador. Pero ¿qué hace el hombre? Mas o que faz o homem? Sale corriendo. Sai correndo. No soy digno. Não sou digno. Soy malo. Sou mau. Soy perverso. Sou perverso. Me di cuenta que estaba desnudo Percebi que eu estava nu y me escondí. e me escondi. Pero ¿quién fue que te dijo que estaba desnudo? Mas quem foi que disse que você estava nu? Porque que yo sepa, Porque que eu saiba, Satanás no te robó la ropa. Satanás não roubou sua roupa. Lucifer le robó la ropa. Lucifer roubou sua roupa. Ahí está escrito que Lucifer le quitó la ropa. Ali está escrito que Lucifer roubou sua roupa. Le robó la ropa. Lhe roubou a sua roupa. No tenía ropa. Não tinha roupa. Adán y Eva no estaban vestidos Adão e Eva não estavam con vestidos ropa natural. com roupa natural. Estaban vestidos era con la gloria de Dios. Estavam vestidos da glória de Deus. Eran resplandecientes como un Dios en la Resplandecente tierra. como um Deus na terra. Porque el momento que decidieron obedecer a Lucifer, Mas no momento que decidiram obedecer ao Lúcifer, en el momento que decidieron obedecer a Satanás, no momento que decidiram obedecer a Satanás, decidieron caminar como un Satán en la tierra. ¡Escucha! decidiram caminhar como Satanás na terra. Escuta. ¡Ey! Ei, Dios le dijo, Deus lhe disse: todo lo que creé para ti tudo que criei para ti es para que lo disfrutes. é para que desfrute. Pero en medio de toda la Mas creación no meio de toda a está criação el árbol del conocimiento está a árvore do del conhecimento, bien y del mal. do bem e do mal. En el momento que lo comas, No momento que você en coma, ese momento morirás. nesse momento morrerás. Él estaba pensando Ele estava que Dios pensando estaba hablando de otra forma de muerte. que Deus estava falando de outra forma de morte. Satanás logró engañarlo, conseguiu haciéndolo enganar, pensar fazendo pensar que él no era digno, que ele não era digno. él no era a la par de Dios. Ele não era par com Satanás Deus. lo logró engañar, Satanás conseguiu lhe enganar, haciéndolo pensar fazendo pensar que Dios era muy alto. que Deus era muito alto. El problema O problema que la raza humana que a raça humana fue hecha del polvo de la tierra. foi feita do pó da terra. Dios no está hecho con el polvo de la Deus tierra. não está feito com o pó da Dios terra. está en el cielo. Deus está no céu. La tierra es el trono de sus pies. A terra é o trono dos Y él pés. quería venir continuamente E ele queria vir para poder continuamente ver su creación, para poder ver sua disfrutar criação, de su creación. disfrutar da sua Y entre criação. eso estás tú, Y que entre Dios te isso está creó você que para Deus te disfrutar de ti. para desfrutar de ti. Hey, Ei, ¿qué hizo Satanás? o que fez Satanás? Lo logró engañar, Conseguiu enganar, haciéndole pensar lhe fazendo pensar que Dios es muy alto. que Deus é muito alto.
Y en el momento de la ausencia, E no momento da ausência, cuando Dios no estaba, quando Deus não estava, Satanás logró engañarlo Satanás conseguiu enganar e hizo que probara e fez que experimentasse del conocimiento do conhecimento que le ofrecía Satanás. que lhe oferecia Satanás. ¿Qué está ofreciendo Satanás? Que está oferecendo Satanás? ¿Qué está ofreciendo el diablo? Que está oferecendo o ¿Qué está diabo? ofreciendo Que está el oferecendo enemigo de Dios? o inimigo de Deus? El enemigo de su O creación. inimigo da sua criação? Le está ofreciendo Está oferecendo pecado, pecado, inmundicia. imundícia. En el momento que Adán No momento que Adão prueba experimenta de lo que Satanás le estaba ofreciendo, do que Satanás estava lhe oferecendo, en ese momento nesse la momento, gloria del hombre a glória do homem se aparta, se afasta. porque Dios es un Dios santo. Porque Deus é um Deus santo. Porque Dios Porque Deus es un Dios santo. é um Deus santo. Satanás lo sabía. Satanás Que sabia en el momento que el hombre prueba que no momento que o homem experimenta de lo que Satanás le está ofreciendo, do que Satanás está lhe oferecendo, en ese momento nesse momento se desviste se o desveste se despoja ou se de despoja la gloria de Dios. da glória de Deus. Eso está ocurriendo Isso está acontecendo continuamente en nuestras vidas. continuamente nas nossas vidas. La historia A história nos enseña qué debemos hacer. nos ensina o que devemos fazer. La historia nos enseña A história nos ensina cómo tenemos que actuar. como temos que agir. En vez de correr, Em vez de a correr, ocultarnos. a nos esconder. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Vamos al Sabe o libro, que diz no livro libro de de Hebreus? Hebreos. No livro de Hebreus. En el libro de Hebreos, No livro de Hebreus, verso 4. Capítulo 4, perdón. capítulo Hebreos 4. capítulo 4, Hebreus capítulo 4, verso 16. verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliados en tiempos de aflicción. Aproximemo-nos, pois, confiadamente ao trono da sua graça, para receber misericórdia e achar graça, para sermos auxiliados em tempo de aflição. Acerquémonos Nos aproximemos, pues pois, confiadamente confiadamente al trono de la gracia. ao trono da graça. Lo que ocurrió con Adán O que aconteceu com Adão era la oportunidad era a oportunidade que Dios le estaba dando al hombre que Deus estava dando ao homem de hacer lo que es correcto, de fazer o que é correto, de demostrarle a Dios de demonstrar para Deus que le amamos de verdad. que Ele amamos de verdade. Escucha esto. Escuta isto. Adán Adão fue engañado foi enganado por su ignorancia pela sua ignorância y tuvo consecuencias. e teve consequências. Consecuencias, él no se enfermaba, Consequência, ele não él adoecia, no moría, ele não morria. todo lo que era de Dios en él Tudo que era de Deus nele fue quitado foi tirado por causa del pecado por causa do pecado y tuvo que sufrir e teve que sofrer por su extravío. pelo seu extravio. La mujer, A mulher, su esposa, sua esposa, también tuvo que sufrir também teve que sofrer por escuchar la voz por escutar a voz de Satanás. de Satanás. Y hasta hoy E até hoje, la raza humana a raça humana está arrastrando la está maldición arrastando a maldição por el pecado. pelo pecado. El Señor O Senhor le dejó claro deixou claro al hombre ao homem la consecuencia a consequência por el extravío. pelo extravio. Hoy Hoje, nosotros tenemos la oportunidad nós temos a oportunidade de no cometer el mismo error que hizo Adán. de não cometer o mesmo erro que fez Adão.
La misma A palabra, mesma palavra, la misma a instrucción mesma instrução que Dios le dio a que Deus Adán. lhe deu a Adão. Continuamente Dios te está ofreciendo. Continuamente Deus está te oferecendo. Dios nos le está ofreciendo continuamente. Deus nos está oferecendo continuamente. El problema es O problema que é nosotros no estamos entendiendo, que nós não estamos entendendo, pensando que que esa oportunidad que essa oportunidade solamente se le ofreció a Adán. somente se lhe ofereceu a Pues Adão. no es así. Pois não é assim. Dios te la está ofreciendo a ti continuamente. Deus está te oferecendo a ti continuamente. Todo lo que Dios creó, Tudo que Deus criou, todo lo que existe, tudo que existe, puede operar a tu favor pode operar a seu favor. cuando tú entiendes el plan de Dios. Quando você entende o plano de Deus. Lo repito, Repito de novo. toda la creación Toda a criação puede operar a tu favor pode operar a seu favor cuando obedeces a Dios quando obedeces a y Deus ejecutas su palabra. e executa a sua palavra. Pero si no obedecemos, Mas se não obedecemos, sino que escuchamos a Satanás, mas que cultamos a la Satanás, naturaleza a natureza se va a poner en tu contra. vai se colocar na sua contra. ¿Se han sentido que muchas veces Tem sentido que muitas las vezes cosas no te salen bien? as coisas não saem bem. Como que el cosmos se le puso en contra Como que o cosmo colocou na sua para que contra. todo te salga mal. Para que tudo saia mal. A donde se meta, Onde você esteja. o lo agarra el chingo Ou o lo agarra el signari. Pero de que se escapa, no se escapa. mas que não se escapa, não se escapa. A donde se meta, Onde ele esteja. o lo agarra el chingo o el signari lo agarra. ¿No le ha ocurrido? Não tem Me acontecido. salvé, Eu me salvei. pero me salvé de broma. Mas me salvei de por Pero cuando acaso. di otro pasito, Mas quando dou outro passo, y entonces dice, ¿para qué hablé? Yo no sé Entonces para qué dice- abrí la boca. por que falei? Por que eu abri a boca? Me hubiese quedado callado. Tivesse ficado calado. María, te amo. Maria, eu te amo. Si nosotros Se nós no entendemos não entendemos el propósito de Dios o propósito de en Deus nuestras vidas, nas nossas vidas, aún la naturaleza ainda a natureza se va a poner en tu contra. vai se colocar na sua contra. Pero si hacemos lo contrario, Mas se fazemos o contrário, obedecemos obedecemos lo que Dios te está diciendo, o que Deus está dizendo, la naturaleza a natureza va a operar a tu favor. vai operar a seu favor. Todo te va a salir bien. Tudo vai sair bem. Esto no es de varita mágica. Isso não é de varinha mágica. Eso es de obedecer. Isto é de obedecer. Eso es obediencia. Isto é obediência. Porque muchas veces Satanás Porque muitas vezes Satanás nos habla continuamente nos fala continuamente para hacer todo lo contrario para fazer tudo o a lo que contrário Dios te está diciendo. ao que Deus está te dizendo. Peca, Peca. disfruta tu vida. Desfruta sua vida. La vida es corta. A vida é curta. Pero resulta que esta vida corta Mas resulta que essa vida curta es la transición é a transição para la vida eterna para a vida eterna o para la verdadera vida. ou para a verdadeira vida. Escucha esto. Escuta isto. Hoy, Hoje, la vida que hoy tú estás viviendo a vida que hoje você está no es vivendo la vida verdadera. não é a vida verdadeira. La verdadera vida A verdadeira es vida después de esta. é depois desta. Que Dios quiere Que Deus quer que nosotros que nós escuchemos escutemos la palabra de Dios, a palavra pero de la Deus, pongamos por obra. mas a coloquemos por obra.
Porque en tu vida Porque na sua vida está el árbol de la vida está a árvore que da vida continuamente que te continuamente está hablando, está te falando que Jesucristo que Jesus Cristo está motivando tu corazón está motivando o a seu hacer lo que es coração a correcto. fazer o que é correto. Está Jesús Está a Jesus través del Espíritu Santo através do Espírito Santo diciéndote, te dizendo: vuelve a tu Dios, volta a seu Deus, acércate a Dios. se aproxime a Lo Deus. mismo que pasa con O Adán, mesmo que acontece com Adão, o lo que pasó con Adán, ou o que aconteceu com que Adão, llamaba, Adán, ¿dónde está? que chamava Adão, onde você Pero está? en vez de ir a la presencia de Dios, Mas em vez de ir à presença de estamos Deus, huyendo de la presencia de Dios. estamos fugindo da presença de Deus. En vez de hacer lo que es Em correcto, vez de fazer o que é estamos correto, haciendo lo contrario. estamos fazendo o contrário. ¿Cómo puede Dios bendecirte Como pode Deus te abençoar si estoy haciendo todo lo se contrario? estou fazendo tudo o contrário? ¿Cómo Dios puede decirle a la naturaleza Como Deus pode dizer à que natureza opere para tu bendición? que opere para a sua Si estoy bênção? escuchando Se estou escutando la voz del diablo a voz do y diabo estoy obedeciendo sus insinuaciones, e estou obedecendo suas insinuações, el Señor continuamente o nos está Senhor buscando, continuamente está nos buscando, nos está motivando. nos está motivando. Pero en vez de ir a la presencia de Dios, Mas em vez de ir à presença estamos de haciendo Deus, lo contrario. estamos fazendo o contrário. El Señor nos está levantando de madrugada. O Senhor está nos levantando de madrugada. Pero en vez de ponernos a orar, Mas de vez de colocar a orar, ay, ¿qué sería? que seria? Voy al baño, Vou pro banheiro, orino faço xixi y me voy a dormir otra vez. e volto a dormir de novo. Diciendo que Dios es que te está levantando para orar. E sendo que Deus está te levantando para orar. Dios nos está levantando de madrugada. ¿Dónde Deus estás? está nos Despierta. levantando de madrugada. Onde está? Você Quiero acorda. estar contigo. Quero estar contigo. Quiero disfrutar contigo. Quero desfrutar contigo. ¿Y qué hace su naturaleza? E o que faz a natureza? Ay, un ratico más. Um pouquinho ¿Mm? mais. Un ratico más. Um pouquinho mais. 5 minutos. 5 minutos. Esos 5 minutos se convierten en 1 hora y media. Esses 5 minutos converte em 1h30. Cuando abren los ojos, Quando abre os es olhos, porque ya tienen que salir corriendo é porque já tem que sair correndo al trabajo. para o trabalho. ¿En qué momento disfrutaste de Dios? Em que momento desfrutaste de Deus? ¿O en qué momento Dios te disfrutó? Ou em que momento Deus te desfrutou? Así le pasó a Adán. Assim aconteceu com El Adão. Señor buscando a Adán. O Senhor buscando Adão. ¿Pero dónde está este muchacho? Mas onde está esse menino? Y él escondido. E ele escondido. No estamos entendiendo el propósito de Dios. Não estamos entendendo o propósito de Deus. Estamos más bien obedeciendo la voz de Dios. Estamos mais bem Perdón, obedecendo. obedeciendo la voz del diablo. Obedecendo a voz do diabo. Y pretendo, E pretendo eu. y yo quiero E eu quero que la bendición de Dios me alcance que a bênção de Deus me alcance cuando no estoy obedeciendo a Dios. quando não estou obedecendo a Deus. Es imposible. É impossível. Porque Dios estableció leyes. Porque Deus estabeleceu leis. Es É imposible. impossível. Porque Dios ya estableció leyes. Porque já Deus estabeleceu La leis. naturaleza A va natureza a obedecer vai obedecer lo que ya se le fue ordenado. o que já foi ordenado. Escucha, Escuta, pueblo de Dios. povo de Deus. El propósito de Dios O propósito de es Deus que retornemos a su é que presencia. retornemos na sua presença. Lo que Dios quiere O que Deus quer que nosotros que nós retornemos a la presencia de Dios voltemos à presença de Deus y que hagamos como en el e principio. que façamos como no princípio. Pero como el hombre Mas como o homem escuchó la voz del diablo escutou a voz do diabo y se dio cuenta e percebeu que había fallado, que tinha falhado, en vez de salir a correr a la presencia de Dios, em vez de correr à presença de Deus, está haciendo lo contrario. está fazendo o contrário. Pero ¿sabe algo? Mas sabe algo? Tenemos algo diferente. Temos algo diferente. Que Adán Que Adão estaba en un tiempo sin ley. estava num tempo sem lei.
Pero el Señor estableció en nosotros Mas o Senhor estabeleceu em nós una ley, uma lei, pero de justificación. mas de justificação. ¿Por qué razón? Por que razão? Porque a Adán se le dio una orden directa Porque Adão se lhe deu uma ordem direta para que hiciera lo correcto. para que fizesse o correto. A nosotros no. A nós não. Nosotros venimos sin saber, Nós vimos sem saber, sin conocer, sem conhecer, sin entender. sem entender. Pero no porque no entendemos Mas não porque não entendemos o porque no conocemos, ou porque não las conhecemos. consecuencias no vienen a nuestra vida. As consequências não vêm para No, nossas la vidas. consecuencia viene. Não, a consequência vem. La consecuencia se ejecuta. A consequência se executa. Y eso es injusto. E isso é injusto. De yo pagar De eu pagar los platos rotos. aquele erro, Los platos rotos os pratos quebrados, que yo no quebré. que eu não quebrei. Es justo É justo de que yo pague de que eu pague por el error de otro. pelo erro de outro. No es justo. Não é justo. Y muchos de nosotros, E muitos de nós estamos sufriendo estamos sofrendo por el pecado de otro. pelo pecado de outro. Muchos de nosotros Muitos de nós estamos sufriendo consecuencias estamos sofrendo por el consequências extravío de nuestros padres, pelo extravio dos nossos pais, por el extravío de nuestros pelo familiares. extravio dos nossos familiares. Y no sabíamos E não sabíamos que esa forma de vida que essa forma de vida acarrea maldiciones para nuestras vidas. carrega maldição para nossas vidas. Y es por eso que Dios E é por isso que Deus estableció ley de justicia estabeleceu lei de justiça para nuestro favor. para o nosso favor. Si continuamos leyendo Hebreo 4, Se continuamos lendo Hebreus 4, el 5, perdão, o 5, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en cuanto a las cosas de Dios, para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados. porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens quanto às coisas de Deus, para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados, Para que éste pueda humillarse y padecer por los ignorantes y con los que incurren en error, porque él también está vestido de flaqueza. para que este possa se humilhar e padecer com os ignorantes e com os que ignoram em erro, porque eles também está vestido de fraqueza. Y por causa de ella es necesario que presente ofrenda para sí mismo por sus pecados y así como también por el pueblo. E por sua causa é necessário que apresente oferta para si mesmo por seus pecados, assim como também pelo povo. Ninguno toma la honra para sí mismo, excepto aquel que es asignado por Dios, como lo fue Aarón. E ninguém toma honra por si mesmos, exceto aquele que é designado por Deus, como foi Arão. Así también el Cristo, el Mesías, no se sacrificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Assim também o Cristo não se glorificou a si mesmo para chegar a ser sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, meu filho és tu, eu te glorificarei hoje. Y tal como ha dicho también en otro lugar, tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Também como ele disse também em outro lugar, tu és sacerdote eterno e semelhante de Melquisedeque. Y cuanto él estaba vestido de carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que podría resucitarlo de la muerte y fue escuchado. E quando ele estava vestido de carne, ofereceu petição e súplica com seu intenso clamor e lágrimas àquele que podia ressuscitá-lo à morte e foi escutado. Y aunque era el hijo, aprendió obediencia por el temor y sufrimiento que soportó. E embora ele era o filho, apresentou obediência pelo temor e enfrentamento que suportou. Y de esta manera, habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de vida eterna para todos los que lo obedecen. E a esta maneira, havendo sido aperfeiçoado,
veio a ser causa de vida eterna para todos que obedecem. De esta manera, habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de vida eterna para todos los que lo obedecen. E desta maneira, havendo sido aperfeiçoado, veio a ser causa de vida eterna para todos que obedecem. Siendo designado por sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Sendo designado por Deus como sumo sacerdote semelhante de Melquisedeque. ¿Qué quiere decir todo esto? O que quer dizer tudo isto? ¿Qué es el sumo sacerdote? Que o sumo sacerdote, Aquel que se presenta a favor de los pecadores. aquele que se apresenta a favor dos pecadores. Y así como el sumo sacerdote E assim como o sumo sacerdote ofrecía sacrificio oferecia por el sacrifícios pecado, pelo pecado, porque la ley dice, porque a lei diz, la paga del pecado es la o muerte. salário do pecado é a morte. La paga del pecado es la O muerte. salário do pecado é a morte. Cuando Adán peca, Quando Adão peca, el Señor va o Senhor vai y ofrece sacrificio. e oferece sacrifícios. Él mató un cordero Ele matou um cordeiro, porque ellos se vistieron de unas hojitas. porque ele se vestia de umas folhas. Eso se iba a envejecer, Isso ia se envelhecer, iba a marchitar. ia se murchar. No era la vestimenta correcta, Não era o vestimento porque correto, no lo iba a proteger del frío porque não ia proteger do y frio. se iba a secar rápidamente. Ia se secar rapidamente. ¿Qué hizo el Señor? O que fez o Senhor? Tuvo que sacrificar Teve que sacrificar un cordero um cordeiro en representación de Adán. em representação de Adão. Y la ropa E a roupa, o el cuero ou couro, o el vestido del cordero ou o vestido do se cordeiro usó para hacer vestidura. se utilizou para fazer as Adão. vestiduras para Adão. ¿Me está entendiendo? Está entendendo? Ahí sí aparece la vestidura, Ali se aparecem as pero vestes, vestidura confeccionada por Dios, mas vestiduras feitas por con Deus, piel de cordero. com pele de Al cordeiro. principio no habían sido confeccionadas ninguna vestidura, Ao começo não tinha aperfeiçoada nenhuma veste, porque era igual que Dios. porque era igual que Deus. Pero cuando ellos decidieron obedecer al diablo, Mas quando eles quiseram obedecer ao el diabo, nivel de Dios o nível que de estaba Deus en el hombre que estava no homem fue arrancado foi y arrancado cayeron a la naturaleza. e caíram para a natureza. Del polvo eres Do pó y é, del polvo e ao pó llegarás a ser. voltarás a ser. Pero ¿qué hizo Dios? Mas o que fez Deus? Tuvo que derramar sangre Teve que derramar sangue para expiar sus pecados. para expiar seus Y de esta pecados. manera E desta forma, prolongar prolongar algunos días más sobre la tierra. alguns dias mais sobre a terra. Jesucristo Jesus Cristo es el Cordero de Dios é o Cordeiro de Deus que vino por el mundo que veio pelo mundo para ofrecerse como sacrificio, para se oferecer como um sacrifício, para morir para morrer por la raza humana. pela raça humana. Pero si entiende lo que acabamos de leer, Mas se entende o que acabamos Él de se ler? ofreció como sumo sacerdote Ele se ofereceu como sumo para sacerdote ofrecer sacrificio por los pecadores para oferecer sacrifícios pelos y pecadores darle vida e eterna lhe dar vida eterna para los que le obedecen. para os que obedecem. ¿Está entendiendo? Está entendendo? Para los que lo obedecen. Para aqueles que obedecem, Aquellos que dudan de su palabra. aquele que duvida da sua Aquellos palavra, que dudan aquele que duvida de lo que Dios está haciendo. do que Deus está fazendo, No podrán recibir de Dios. não poderá receber de Deus. No podrán recibir Não poderá de su receber bendición. da sua bênção. El Señor hoy O Senhor hoje quiere que nosotros entendamos quer que nós entendamos que en vez de salir corriendo que em vez de sair correndo del lado contrario, do lado contrário, sino que salgamos corriendo mas que saiamos a la correndo presencia de Dios. para a presença de Deus. Vayamos pues confiadamente al trono de la gracia. Vamos, pois, confiadamente ao trono da graça. Vayamos pues confiadamente. Vamos, pois, confiadamente. Dios no te va a condenar. Deus não vai te condenar. Dios no te va a matar. Deus não vai te No matar. te va a llevar para el infierno. Não vai te levar para o inferno. Todo lo contrario. Tudo o contrário. Dios quiere vestirte de su gloria. Deus quer te vestir da sua glória. Dios quiere prepararte Deus quer te preparar para que tú puedas disfrutar para que você possa desfrutar del plan do plano que Él ya había establecido desde el principio. que Ele já tinha estabelecido desde o começo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mas o que nós fazemos? Hicimos un pecado, Fizemos um pecado, hicimos un error. fizemos um erro, Y en vez de correr a la presencia de Dios, e em vez de correr para a presença de Deus, nos alejamos de Dios. nos afastamos de Deus. ¿Ah? Hum? Ya no tenemos más deseo de orar. Já não temos mais desejo de orar, Ya no tenemos más deseo de leer Biblia. já não temos mais desejo de ler a Bíblia. Ya lo que quiero es buscar más mundo. O que eu quero é buscar mais mundo.
Ya quiero conseguir amistades mundanas. Já quero conseguir amizades do Ahora mundo. quiero cambiar ya mi dialecto. Quero já mudar meu dialeto. Ya quiero cambiar mi forma de hablar. Quero mudar minha forma de falar. Ahora ya me parece ridículo estar en la iglesia. Agora já parece ridículo estar na igreja. Ya me parece ridículo Já parece ridículo aplaudir. bater palma. Ya me parece ridículo Já parece ridículo alzar mis manos. levantar minhas mãos. Ya me parece ridículo Já me parece ridículo cantar o abrir mi boca para cantar ou abrir minha decirle boca a Dios, gloria a Dios. para dizer a Deus glória a Ya me Deus. parece ridículo Já todo me lo que parece hacen en la iglesia. ridículo tudo que faz na Pero igreja. antes lo disfrutaba. Mas antes eu desfrutava. Antes yo disfrutaba de Dios. Antes eu desfrutava de Antes Deus. lloraba en su presencia. Antes chorava na sua presença. Pero hoy me parece ridículo. Mas hoje me parece ridículo. Y me voy. E vou embora. Pero ¿qué hace Dios? Mas o que faz Deus? Continuamente Continuamente nos está buscando. nos está buscando. De la misma forma Da mesma forma que se le acercaba a Adán. que se ele aproximava a Adão. Adán, ¿dónde estás? Adão, onde você está? No huyas más de mi presencia. Não fuja mais da minha presença. Así el Señor nos está buscando. Assim o Senhor está nos buscando. Así el Señor nos está llamando. Assim o Senhor está nos No chamando. huyamos más de su presencia. Não fujamos mais da sua presença. No huyamos más de Él. Não fujamos mais dele. Dios quiere que retornemos al plan Deus original. quer que voltemos ao plano original. ¿Está comprendiendo? Está me compreendendo? Dios quiere que volvamos a su presencia otra vez. Deus quer que voltamos à sua presença de novo. Y que podamos disfrutar E que possamos desfrutar de lo que el apóstol Pedro dijo. do que o apóstolo Pedro disse. Disfrutar de la naturaleza divina. Desfrutar da natureza divina. Disfrutar de la naturaleza divina. Desfrutar da natureza divina. Adán nos entregó la naturaleza adámica. Adão nos entregou a natureza adâmica. Pero Jesucristo nos está entregando su naturaleza. Mas Jesus Cristo está nos entregando La a sua naturaleza natureza. divina. A natureza divina. Ei, Ei, prepárate, pueblo se de Dios. prepara, povo de Deus. Dios quiere abrir este sello hoy. Deus quer abrir esse selo hoje. Dios quiere abrir este sello hoy. Deus quer abrir esse selo hoje. Prepárate, iglesia. Se prepara, igreja. Dios quiere abrir ese sello Deus hoy. quer abrir esse selo hoje. Pero debes escuchar bien lo que Dios te está hablando. Mas deve se escutar bem o que Deus está te falando. Dios quiere abrir un sello nuevo. Deus quer abrir um Para selo tu novo vida. para a sua vida. Pero el Señor pone delante de ti Mas o Senhor coloca diante de ti el árbol a árvore de la vida da vida para que pruebes de él. para que experimentes dele. Pero también está el árbol de la ciencia Mas também está a árvore da ciência o del conocimiento ou do conhecimento del bien y del mal. do bem e do mal. Pero si probamos del árbol Mas se experimentamos da del árvore conocimiento do conhecimento del bien y del mal, do bem e do mal, vamos a morir. vamos morrer. Vamos a morir. Vamos morrer. Y mucha gente piensa Muitas pessoas pensam que como no está enterrado en la tierra, que como não está enterrado na Não está terra, muerto. não está morto. un muerto O morto tiene ojos, tem olhos, pero no ve. mas não vê. Un muerto O morto tiene manos, tem mãos, si le queda mano, significa mão, pero no las usa. mas não utiliza. Un muerto tiene boca, O morto tem boca, tiene lengua, tem língua, pero no habla. mas não fala. Un muerto tiene oídos, O morto tem ouvidos, pero no escucha mas nada. não escuta nada. Muchas veces nosotros estamos muertos, hermano. Muitas vezes não estamos mortos, irmãos. Estamos tan alejados de Dios Estamos tão afastados de Deus que aunque tenemos todos nuestros sentidos, que mesmo que temos todos os nossos pero sentidos, estamos tan lejos de Dios mas estamos tão afastados de Deus que no lo escuchamos, que não escutamos, que no disfrutamos de Dios. que não desfrutamos de Deus. Yo casi me traslado cuando estábamos cantando la canción esta. Eu quase me traslado quando estamos cantando Casi a me voy canção. para el cielo Quase eu vou pro céu. cuando estábamos cantando la canción. Quando estamos cantando a música. ¿Cómo es que dice la canción de que me voy para el cielo? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo dice? Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Hermano, yo estaba escuchando esa canción. Irmão, eu estava escutando essa canção. Ya me estaba despegando el tierra. Já estava me desligando do chão. Sentía la presencia de Dios Sentia a tremendamente. presença de Deus tremendamente. Pero había gente que estaba. Mas tinha pessoas que estavam.
¿Qué quiere decir eso? O que quer dizer isso? No lo sé. Não sei. Lo que quiere decir O que quer dizer es que nosotros é que nós vamos a partir de esta tierra. vamos partir dessa terra. Lo que quiere decir O es que quer dizer que el isto? plan de Dios con Que nosotros o plano de Deus com se va a nós cumplir. vai se cumprir. Pero aquellos que están muertos Mas aqueles que estão mortos no sienten, não sentem, aunque tienen los pelitos, ¿no? meio que tem aqueles cabelinhos, né? Que dicen, ay, mira, está la Olha, presencia de Dios. Está a presença de Deus. Aunque tienen oídos, Mesmo que tem ouvidos, aunque tienen ojos, mesmo que tem olhos, pero están muertos, mas estão mortos. están muertos. Estão mortos. No sienten nada. Não sentem nada. Dios quiere cambiar esa realidad. Deus quer mudar essa realidade. Dios quiere cambiar esa realidad. Deus quer mudar essa realidade. Pero esa realidad Mas essa realidade puede cambiar, pode mudar, como lo dice aquí. como disse aqui. Aleluya. Aleluia. En el verso En el verso 8 y 9, Verso 8 e 9. aunque era hijo, aprendió obediencia por el temor y sufrimiento que soportó. Embora era o filho, apresentou a obediência pelo temor e sofrimento que suportou. Y de esta manera, habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de vida eterna para todos los que lo E obedecen. desta maneira, havendo sido aperfeiçoado, veio a ser causa de vida eterna para todos que obedecem. Jesus viene a ser vem fazer causa de vida eterna, de vida eterna, pero para que lo obedecen. mas para aqueles que obedecem. Para los que le obedecen. Para aqueles que obedecem. Mucha gente piensa Muitas pessoas pensam, y dice, yo tengo a Cristo en mi corazón. diz eu tenho Cristo no meu coração. Y piensa que con eso se van para el E cielo. pensa que com isso vai para o céu. El que tiene a Cristo en el corazón, Quem tem Cristo no coração, de la abundancia del corazón habla la boca. da abundância do coração fala a boca. Y si tiene a Cristo en el E se corazón, tem a Cristo no coração, si se corta, se corta, el corazón comienza a bombear Cristo. o coração começa a latir Cristo. Y comienza a salir Cristo por las venas. E começa a sair Cristo pelas veias. Pero si se llegan a cortar, Mas se chega a cortar, lo que sale es pura mala palabra. o que sai é só palavrão. ¿Ah? Yo tengo a Cristo en mi corazón. Eu tenho Cristo no meu coração. Aquel que tiene a Cristo en el corazón, Aquele que tem Cristo no coração, mínimo, mínimo, hace lo que Jesucristo hizo en la tierra. faz Mínimo. o que Jesus Cristo fez na terra, mínimo. Porque en el corazón está la vida. Porque no coração está a vida. En el corazón está la vida. No coração está a vida. Pero su vida Mas sua vida me demuestra que es todo lo me contrario. demonstra que é tudo o contrário. No tienen a Cristo, Não tem a Cristo, sino que tienen al diablo. mas que tem o diabo. Claro, porque lo que botan de su boca es el diablo, no es Cristo. Claro, porque o que sai da sua boca é o diabo, não De é la abundancia Cristo. del corazón habla la Da boca. abundância do coração fala a boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Da abundância do coração fala a boca. Y si tengo a Cristo en el E corazón, se tem o Cristo no coração, cuando abre la boca, quando abre a sale boca, Cristo. sai o Cristo. Pero aquel que dice, Mas aquele que tengo a diz, Cristo en mi corazón, tenho Cristo no meu pero coração, cuando abre la boca sale diablo, mas quando abre a boca sai o diabo, ¿qué tiene en el corazón? o que tem no coração? ¿Cristo o es diablo? Cristo é o diabo. Dios está diciendo, Deus está dizendo, yo quiero darte vida eterna, eu quero te dar vida eterna. pero obedece lo que Mas te estoy diciendo. Obedeça o que eu estou te dizendo. Él viene a ser causa de vida eterna Ele quer ser causa de vida para eterna los que le obedecen. para aqueles que obedecem. Que cambie ya nuestra percepción de vida. Tem que mudar nossa percepção de vida. No es hacer lo que yo quiero, Não é fazer o que eu quero. no es pensar como yo quiero, Não é pensar como eu queira. es obedecer lo que Dios me está É diciendo. obedecer para o que hacer. Deus está me dizendo para fazer. No hagamos como Adán, Não façamos como Adão, que cuando Dios lo está llamando, que quando Deus estava chamando, sale corriendo a ocultarse. sai correndo a se esconder. Todo lo contrario. Tudo o contrário.
corra a su presencia. corra para a sua presença. Aleluya. Aleluia. Amén. Amém?